Agora, Mauro César Pereira, uma declaração do Tite, né, gerou polêmica com relação ao Daniel Alves. O Tite falou sobre a situação do Daniel Alves, aí ele acabou comparando com a situação do Neymar e gerou uma polêmica. Claro que o nosso Bruno do YouTube viu que você falou sobre isso, e aí ele falou, não deixa o Mauro sair antes de falar sobre o assunto. Ele quer capa, né? Ele quer a capa lá pro YouTube. Agora, Mauro César Pereira, qual foi a crítica que você fez e o que você achou da declaração do Tite? O Tite foi perguntado pelo Igor Siqueira. Quer que eu bote a declaração? Eu vou botar. Do UOL, sobre o episódio do Daniel Alves, né? Eu vou botar antes, que aí você vai falar em cima da declaração. Do Daniel Alves, né? De acordo com a condenação. Daniel Alves foi condenado pela Justiça da Espanha por estupro. Está preso. Aí o repórter perguntou porque o Tite convocou o Daniel Alves, inclusive para a seleção brasileira na Copa do Mundo, e chegou a dizer que ele transcendia o futebol, fez altos elogios ao Daniel. Então é uma pergunta absolutamente pertinente nesse contexto. E aí o Tite deu essa resposta que você vai passar. Vamos ouvir aí e depois o Mauro vai falar sobre a declaração aí do Tite. Igor, eu entendo a tua pergunta. Eu não posso fazer julgamento quando não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras a meu respeito. Eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido. Conceitualmente. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Afora que há uma etapa profissional, de um profissional que trabalhou comigo. Agora, existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que a essa eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais. Não é o fato que agora foi julgado, mas eu vou, e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas, eu tive que responder 18 a respeito de um suposto. E eu disse a mesma coisa para vocês. Eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. Foi assim e é assim que eu aprendi. Foi assim que eu fui educado pelo seu Agenor. Meu pai me educou. Primeiro eu te ensino. O segundo, tu é punido para que tu aprenda. Olha aí, Mauro César Pereira. Ele foi ensaboado, ele não respondeu de forma efetiva, porque ele falar, não tem as informações, não é possível que o Tite não tenha tido nenhuma curiosidade de ler uma matéria sobre um assunto que teve todas as manchetes, né? O Daniel Alves foi condenado. O Neymar, havia lá uma insinuação, uma suspeita, uma acusação, sei lá, que não se comprovou. O Neymar está solto, o Neymar não foi condenado a nada. A comparação, na minha opinião, ela é totalmente descabida. Quando fizeram pergunta sobre o Neymar, de fato, podia falar, cara, o que tem o Neymar? O que está provado contra ele? Não vou me aprofundar no assunto, perfeito. Agora, no caso específico, não. Ele não precisa conhecer todo o processo. Ninguém está pedindo que ele julgue como se fosse um advogado, um juiz, um desembargador. Não, não. É a opinião dele. Ele poderia dizer o seguinte, sei lá, olha, eu convoquei o Daniel Alves, nunca tive nenhum problema com ele, sempre elogiei, teve uma ótima conduta profissional comigo. Mas agora, ele foi condenado pela Justiça da Espanha. Se ele cometeu um crime, foi condenado que ele pague. Acabou, ponto final. Mas ele ficou todo ensaboado numa... Aí associou com a questão do Neymar, que não tem nada. Mas ele diz, né, que seja punido. Se errou, que seja punido. Ele falou. Exato, mas foi assim, muito... Gente, e tem uma vítima nessa história também, né? Exato, né? Então, assim, eu achei muito mal, achei que ele foi bem mal, achei que ele poderia ter sido mais claro, mais direto, menos ensaboado. Um momento bom dele aí na sua carreira, no Flamengo. E essa pergunta viria em algum momento, claro. Porque lá atrás, quando ele convocou o Daniel, foi muito questionado porque é um jogador já veterano que não estava numa grande fase técnica. E aí ele fala, não, o Daniel transcende o futebol. E de fato, ele transcendeu o futebol, ele foi para o noticiário policial. E ele foi condenado. Não tem nada a ver, o Neymar não foi condenado a nada, gente. E aí tem ainda outra questão, né? Parte da pena do Daniel foi amenizada mediante o pagamento de um valor que teria sido cedido pela família do Neymar. Acho que foram uns 800 mil, né? 150 mil. Que reduziu, inclusive, o tempo, né, de prisão ali dentro de uma lei curiosa, estranha, sei lá, da Espanha. Mas estamos falando de uma pessoa que foi condenada, que nem o caso do Robinho. O Robinho é um cara condenado na justiça italiana, que como o Brasil não extradita seu cidadão, ele fica aqui no Brasil. Mas ele tem uma condenação também. O Neymar não tem nada a ver com o Neymar. O Neymar houve, sei lá, no máximo uma insinuação, ou sei lá como definir isso, e nada se provou contra o rapaz. Então ele usou até um episódio anterior para meio, assim, e cara, um cara na posição dele,
foi técnico da seleção e convocou o Daniel e tudo, é normal que se faça essa pergunta. Eu acho que ele foi bem infeliz, poderia ter aproveitado a oportunidade para ter sido mais enfático, porque são coisas que não aconteciam antigamente que hoje estão acontecendo, né? Porque essa questão da violência sexual, isso é uma coisa que acho que é importante as pessoas pensarem. Eu escrevi outro dia sobre isso, porque eu vi esse comentário e isso me tocou bastante. A violência sexual geralmente contra a mulher, ela não é uma questão apenas de desejo de quem violenta. É uma questão de poder também, sabe? De poder sobre a outra pessoa. Como não? Como você diz não? Como você não quer? Olha quem eu sou, né? Ou eu sou mais forte, ou eu sou poderoso, eu sou as duas coisas. E isso é muito sério. Assim, a nossa sociedade está discutindo isso. E pessoas que têm notoriedade, pessoas públicas, inclusive ele, que tanto elogiou o Daniel, normal, pergunta pertinente demais, jornalística, não é de assessor de imprensa. Pergunta bem feita. E acho que ele respondeu mal, lamento. Até pode ser que amanhã até ele mude. Ele fez um comentário sobre um assunto absolutamente irrelevante que teve repercussão, que foi o melhor campeonato estadual, saiu do Rio. E ele falou outro dia aqui, não, eu me expressei mal, quis dizer outra coisa. Ele quis dizer que os grandes times do Rio estavam num momento melhor, porque um é campeão da Libertadores, os outros estão na Libertadores, o Vasco está se organizando e tal. Ele até mudou um pouco isso, né? Pode ser que amanhã até ele resolva voltar ao assunto, eu não sei. Mas eu achei que ele não foi bem, assim. Não foi só eu que achei, não. Muita gente não achou. Teve enorme repercussão ontem e muita gente achou que o Tite meio que minimizou, sabe? Colocou à margem. Não tem as informações. Cara, tá na imprensa. A gente não precisa julgar o Daniel. Quem julga é a justiça. Agora tem um veredito, tem uma condenação. Isso é muito sério. Bom, tem aí a fase do Pedro, né? A gente falou sobre o Pedro. O Pedro quer falar sobre isso também. Quer falar, Wander? Não, eu fiz um comentário. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Eu fiz um comentário na área Premium nosso, Jovem Pan, exatamente sobre isso. Eu me decepcionei muito com a resposta do Tite. Se ele falasse tudo isso que ele falou antes da condenação, eu acharia normal. Mas depois da condenação, o técnico da seleção brasileira por alguns anos, que levou com toda a crítica, porque não foi para jogar, foi para colaborar pelo ambiente. Então ele sempre gostou do Daniel Alves. Técnico do clube da maior torcida no Brasil, com status de incaível, né? Independente. Ele fez um comentário muito brando, é isso. Eu entendo que foi muito brando, muito leve. Ele poderia ter dito, eu não poderia ter dito que não tinha informações. Poxa vida, o Daniel Alves ficou preso 14 meses, está preso há 14 meses, foi defendido por um corpo de advogados. Só se falou nisso quase nesse período. Os programas esportivos falavam que nós aqui mesmo, você está dando o dia a dia, lembra? Agora mais um capítulo. Informação. E só se falou nisso e ele disse que não tem profundo conhecimento sobre o assunto, não pode falar. Ele foi condenado por uma acusação, e agora condenado, de agressão sexual, e ele perdeu a grande chance de dar um belíssimo recado importante na voz de um cara experiente e respeitado. Quando ele fala erro, Asmar, dá a sensação que foi uma falha, dá a sensação que foi um engano. Não. Ele cometeu um crime gravíssimo e foi condenado por isso. Só isso. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Tite, mas nesse caso ele perdeu a chance de dar um recado ótimo. Foi decepcionante para mim. A gente tem aí essa fase do Pedro, tá? O Pedro é o artilheiro entre todos os jogadores da Série A na temporada 2024. São 7 jogos, 7 gols e 1 assistência, tá? O Pedro tem 7 gols em 7 jogos, ou seja, a média de 1 gol por jogo, 1 assistência, 8 participações em gols. Então, a gente tem aí, como disse o Mauro, Bruno, uma situação bem complicada para o Gabigol. Para o Gabigol, a gente tem uma situação muito complicada, porque o Pedro está se firmando, o Pedro é o jogador favorito para ser o centroavante do Tite, e tudo indica agora que o Pedro não vai ser tirado. E o Gabigol tem entrado cada vez mais tarde. Sim. Entra com 35, entra com 34, antes ele já chegava a entrar com 10, 15 do segundo tempo.
Ou seja, é um Pedro se firmando com personalidade para se firmar. Porque o Pedro agora foi vaiado, falou, ó, é normal, eu não tenho essa rivalidade com o Gabigol, foi criada. Estamos voltando para a rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar dessa situação do Pedro. Bruno, artilheiro da temporada entre os clubes da Série A. 7 gols em 7 jogos. 1 assistência. Eu acho que ficou complicado pro Gabigol, hein, Bruninho? Ficou. O Pedro tá aproveitando muito bem a oportunidade, tá tendo uma sequência, o Tite gosta do jogador e ele tá fazendo a parte dele, né? Ele tá fazendo o gol. O Pedro é um artilheiro. Claro que não é impossível Gabigol e Pedro jogarem juntos, já jogaram juntos com sucesso em 2022. Mas me parece claro que nesse momento, na cabeça do Tite, é um ou outro. E o Pedro tá bem, né? Então o Tite não teria nem como mexer, né? Não tem nem como justificar uma mexida. Então hoje o Pedro está à frente do Gabigol, o Pedro está numa boa fase, é um artilheiro do futebol brasileiro até aqui no ano, e é um cara que inclusive pode ser convocado para a seleção brasileira, né? O técnico da seleção que vai convocar sexta-feira é o Dorival Júnior, que trabalhou com o Pedro no Flamengo. Nesse momento até que os dois jogaram juntos foi com o Dorival, e o Dorival gosta muito do Pedro também, então é um ótimo momento, não tem como mexer nele não, ele está muito bem.